uma boa noite para você que acompanha o programa Diálogos de Fé da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre missões. O Fabrício Barbosa está aqui ao lado, fazendo uma reunião com a Junta Diaconal, então eu, Mariana Braga, tenho a honra de substituí-lo. Vou conversar aqui com a Mônica Linsmeyer, com o Paulo Werner, também com o presbítero Cleiton Carstens e com o Júlio Viana. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós vamos falar sobre missões. E vou voltar a perguntar para o Cleiton sobre a organização do Ministério de Missões aqui na Igreja Presbiteriana. Como é que funciona, tanto em relação às lideranças, como com o relacionamento mesmo com os missionários? Nós procuramos convidar várias pessoas e dentro dessas pessoas que foram convidadas a participar do Ministério de Missões, nós elencamos algumas pessoas chaves para coordenar. Então, ficou comigo a coordenação geral. O presbítero Paulo ficou com a secretaria, o diácono Luiz Vanderly ficou com a tesouraria, que ele já participava anteriormente, e nós colocamos um segundo secretário, que é o Júlio Viana. A Renata ficou com missão transcultural, o diácono Belfort com a missão local, evangelismo, e a Mônica Linsmeyer ficou com a área de saúde. Então, com essa distribuição de atividades, para que a gente possa coordenar e fazer um trabalho um pouco mais leve, não ficar simplesmente com uma pessoa só a responsabilidade de missões. Depois disso, nós temos um outro grupo que também participa, e com isso a gente vai procurar levar as decisões, os trabalhos, os planejamentos, para que a gente possa fazer um bom trabalho e assim alcançarmos os resultados que creio que Deus está depositando essa confiança em nossas mãos, né? Amém. E Paulo, quantas pessoas estão envolvidas? São quantos missionários e como é que eles estão espalhados aí pelo mundo? Hoje nós temos 23 missionários, né? Nós temos 12 no Brasil, 11 no exterior. Então a maioria dos missionários do Brasil estão mais na parte norte, né, na região amazônica. Então tem vários trabalhando com índios, com tribos, né, indígenas, tradução da Bíblia para a língua indígena. Alguns são indígenas, né, alguns não, mas estão todos trabalhando nessa área. Nós temos missionários, 2 na África, um em Malau e um em Pretória, na África do Sul. Temos 4 na Espanha, temos um na Sibéria, temos no Nepal, temos na Índia e temos no Canadá também. Então, a gente está espalhado assim, tem vários locais, né? Então, bem legal de trabalhar com eles, que inclusive no começo fui eu que entrei em contato com todos para pegar essa informação, né, principalmente a parte de secretaria, e muitos até acharam que era eu o coordenador, né? Então, eu falei, não, tem o Cleiton que está na coordenação geral, mas a gente está trabalhando, hoje a gente trabalha em equipe, né? E como disse o Cleiton aqui, a gente tem a parte da coordenação geral, mas, por exemplo, na secretaria eu sou o coordenador, né? Eu estou coordenador agora, e nós temos mais 6 pessoas que estão junto comigo. Então, cada núcleo tem o seu staff embaixo ali, que pode ajudar, né, no trabalho, para não ficar um trabalho pesado para uma pessoa só, né? E que é um negócio que demanda muita informação, esse trabalho que a gente pega, ter que falar com os missionários, ajudá-los, né, nas dificuldades do campo. Então, são várias demandas que tem, né? Então é interessante a gente poder ter esse relacionamento com eles, né? Então, que é distribuído de certa forma para conseguir dar conta de tantas pessoas também. Existe também, às vezes é feita também viagem para ver como é que eles estão, como é que é feito esse relacionamento? Existe um relacionamento também mais próximo, assim? Existe essa intenção, né? Tudo isso nós temos que planejar e necessita de recursos para isso, né?
Então, no primeiro momento, a gente está fazendo contato com eles por videochamada. Então, para buscar essa proximidade, o Paulo fez um levantamento de todos os dados da família de todos os missionários. Com isso, nós temos todas as datas importantes dessa família e a gente está participando com eles, parabenizando, então, estando mais próximo desses momentos também, para que eles se sintam apoiados, né? Então não são um missionário que está lá e está esquecido. Não, nós estamos mantendo contato com eles e buscando cada dia mais uma proximidade. E com isso nós temos grupos de oração aqui na igreja e nós estamos convidando o missionário para ser preletor no grupo de oração. Né? Então já teve 2 missionários lá no da Sibéria, né, que é o Tibério, e daí o reverendo Lúcio, da Espanha, que já falou para o grupo de oração aqui às 6h30 da manhã. Né? Então, nós temos o problema do fuso horário, essa dificuldade do fuso horário que a gente precisa administrar, mas a gente está procurando fazer isso de uma forma pautada com eles, combinada, e fazendo com que eles participem também da vida da igreja também. Muito bom. Em relação a esse apoio, Mônica, como é que é feita essa questão, principalmente voltada ao psicológico, né? Porque sabemos que eles enfrentam dificuldades lá também. Como é que é feito esse acompanhamento? Então, a questão do acompanhamento psicológico surgiu de uma necessidade de um grupo de missionários, né, que foram trabalhar no local de refugiados, e ali o missionário desenvolveu o estresse pós-traumático, né? E aí a gente começa a fazer esses cuidados com eles conforme a demanda que vem, né? Então nós temos alguns missionários que são acompanhados há muito tempo já no trabalho de psicoterapia, né? Hoje a gente tem a oportunidade de pós-pandemia fazer um processo de psicoterapia online, isso ajuda muito, né? E aí assim, no nosso grupo não tem só o trabalho ou o serviço de psicologia a ofertar ao missionário, né? Como o Paulo tinha falado, nós temos outras pessoas na equipe, né? Eu tenho mais 4 pessoas na equipe que estamos juntos para trabalhar com a saúde global do missionário e também da sua família, né? Então, a parte odontológica, a parte de clínica médica, o acompanhamento das necessidades do missionário, pode ser fora do Brasil ou aqui no Brasil mesmo, né? O nosso objetivo é suprir as necessidades que eles têm. Então, a distância para nós não é problema, porque também o médico pode fazer um atendimento online. Hoje em dia é possível fazer isso. Então, a gente se aproxima muito do missionário e da necessidade que ele tem. Ótimo. Bom, vocês escutam muito sobre essas dificuldades, mas escutam também, imagino, muitos testemunhos, né? Como é que é poder ver o que Deus tem feito pelo mundo através deles e através da igreja? Quem gostaria de falar sobre isso, o que tem ouvido por aí? Bom, nós temos recebido deles, daqueles com quem a gente já teve o privilégio de contatá-los, a satisfação deles de terem esse apoio, né? E isso é muito importante porque não é só simplesmente o trabalho, quer dizer, hoje nós estamos recebendo, às vezes, relatórios, não é relatórios mensais, ou às vezes a pessoa está indo para um campo de desafio naquele dia e ele já está relatando naquele momento ali, estou indo para fazer isso, né, mostrando aonde está indo, como vai fazer e pedindo oração naquele momento para que o trabalho dele seja alcançado. Então, essa proximidade cada vez mais é importante para que a gente tenha condições de dar esse suporte. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Hoje nós temos no Ministério de Missões mais ou menos de 20 a 22 voluntários. Quer dizer, nós temos 5 pessoas na coordenação, então são mais 17 pessoas que estão atrás para dar suporte também. Então nós vamos fazer distribuição para que essas pessoas estejam contatando, ligando, e queremos partilhar isso também com a comunidade, com a igreja, né? Porque o trabalho missionário não é só simplesmente nós orarmos, nós fazemos a nossa oferta missionária. Todos nós somos missionários, né? E por nós sermos missionários, nós temos que estar atuando fortemente com eles, né? Uma das coisas que acontece ali
quem tem... Uma das coisas que eu comentei, né, logo que o Cleiton me convidou para participar disso, e eu sempre peguei, foi da gente poder estar trabalhando com a parte do calendário de oração, né? E o calendário de oração é uma coisa que eu entro em contato sempre com eles, e eu tenho uma pessoa que também da equipe que vai entrar em contato com eles, então nós recebemos essa informação, é quase que um relatório do missionário, em poucas linhas, né, do que está acontecendo no campo. Daí para a gente poder colocar isso para a igreja conhecer também o missionário. Né, porque senão o missionário, a gente tem esse grupo de missionários na igreja e muitas vezes as pessoas não conhecem. E como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a partir do momento que o missionário começa a ser visto, o pessoal começa a orar para aquele missionário, e uma das coisas que eu tenho tido esse cuidado, as datas que são lançadas no calendário de oração não são datas aleatórias. Então, normalmente, essas datas eu tenho cuidado de olhar e pegar, por exemplo, o missionário vai dizer que ele vai fazer, esse mês eu vou fazer uma coordenação de um trabalho de campo. Então vai ser o mês inteiro, ou no início do mês. Eu coloco o nome dele no começo, no calendário de oração. Amanhã, por exemplo, tem o aniversário da esposa de um dos missionários. Então, o que acontece? Amanhã a oração é para a família daquele missionário. Né? Então sempre tem essa ligação, então alguma coisa relacionada... Não é aleatório, né? Não é aleatório, né? Então eu tenho tido esse cuidado de procurar essas informações, e até eu já compartilhei, pelo menos com o Cleiton e com alguns da liderança. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de receber um missionário aqui, e fui sair para almoçar com ele, e no meio do caminho, eu vi que ele começou a conversar e está assim com a voz embargada no comentário. Daí eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, cara, você não sabe a diferença que faz aquela mensagenzinha que você manda para nós dizendo, hoje é aniversário do fulano, ou hoje é aniversário da esposa, hoje é aniversário do filho, do neto do missionário. Né? Porque aquele negócio, você está sendo lembrado lá no campo. Então, continuando aí nosso assunto sobre as missões, né? A gente sabe que tem muitas demandas, pessoal que está em todos os lugares do mundo. Como é que o pessoal da igreja pode contribuir, pode ofertar, pode participar de alguma forma? Anteriormente, antes da pandemia, nós tínhamos o envelope verde na igreja, que era oferta missionária. Só que isso, com a vinda da pandemia, o pessoal começou a ofertar e juntou toda a oferta numa contribuição única, depositando na conta da igreja. Graças a Deus. Foi depositado, né? Foi ofertado. Só que não deu para separar os valores de missões. E hoje nós temos uma dificuldade. Então, o que a gente orientaria à comunidade, à igreja, à membresia, que quando fizer a oferta do dízimo, fazer na conta da igreja. A oferta de missões na conta de missões que já é destacada, né? Então, com isso, nós podemos trabalhar melhor esses números para que a gente possa crescer o número de missionários, as ofertas e expandir missões, né? Ótimo. E se alguém tiver interesse de fazer missões também, conversar com vocês, conversar com a liderança. Conversar conosco para que a gente veja qual é o campo que a pessoa tem intenção, e com isso a gente trabalhar, conversar e indicar para alguma agência missionária para que essa pessoa receba toda a capacitação necessária, porque não simplesmente ser missionário lá fora, principalmente, não é tão fácil. Existem usos, costumes, países, né, diferentes, e a pessoa tem que ser capacitada, tem que ser preparada para tudo isso. Ótimo. E Paulo, é interessante ver também, né? Tem pessoas que já estão há muitos anos fora, já estão muitos anos em missão, e a igreja acompanhando todo esse percurso, né? A gente tem vários missionários que estão, posso dizer tranquilamente, assim, tem missionários que estão conosco, assim, bem mais que 15 anos, né? 15, 20 anos às vezes. Então lá nesse trabalho de ponta, eu posso
dizer o nome tranquilo, assim, a Graciete, há muito tempo já, o Fernando Dantas, o Liticuna, o Tibério, então o Emerson Menegassi no Nepal. Então esses missionários estão há muitos anos no campo, né? Assim, às vezes estão muito mais tempo no campo do que nós estamos no apoio a eles, né? E é muito interessante, né? Eu tive a oportunidade, na época que existia o oxigênio, então junto até com o Eric, né, com o filho da Mônica, e mais a equipe que nós tínhamos, de ir visitar alguns missionários fora. E, nossa, é uma experiência que a gente tem. Eu lembro que o Tibério, quando nós chegamos na Sibéria, não se preocupe, porque nós fomos no verão na Sibéria, então nós pegamos temperatura alta lá. O susto de todo mundo, nossa, foram para a Sibéria, passaram frio. Eu falei, não fomos, passamos calor. E chegamos lá, eu lembro do Tibério querendo fazer, né, como o Cleiton falou agora, de costumes, né, de querer dar a comida que eles tinham para nós lá. Poxa, mas tinham dificuldades na comida, não é o mesmo paladar que o nosso, né, é um outro tipo de comida, e não é assim, qualquer pessoa que vai se adaptar, né? Assim como tem, né, nesse caso da Sibéria, existem outras dificuldades, problema de clima, problema, né, de localização, problema socioeconômico, todas essas coisas, a pessoa, como, né, você vai para um campo missionário, você tem que estar preparado para tudo isso. Não é aquele mar de rosas que, né, as dificuldades que nós temos acompanhado, assim, que a gente vê, a gente tem algumas coisas assim tão bacanas de acompanhar os missionários. A gente vê as dificuldades que eles têm, né, a gente vê no campo, principalmente na Amazônia, missionário que vai de um lugar para o outro, vai levar 4, 5 dias de barco, né? Mas manda uma mensagem para nós ali, olhe por nós estamos saindo para fazer não sei o quê, mas com uma alegria para fazer aquilo. Falei, poxa, às vezes a gente, para sair de casa, para vir na igreja aqui com frio, às vezes a gente pensa 2 vezes, né? E a pessoa pega um barco 5, 6 dias no negócio para fazer e não sabe como é que vai ser lá na frente o trabalho. Então é muito interessante esse negócio assim, e a gente tem que estar dando esse apoio, porque é fundamental para eles, né? Tem lugares que há perseguição, né? Lugares que há perseguição. Hoje, graças a Deus, a gente pode, né, todos os missionários que nós temos, foi uma preocupação que nós tivemos, né? O Cleiton teve a preocupação, eu entrei em contato com os missionários para saber se nós podíamos divulgar as fotos e os nomes deles, né? E graças a Deus, hoje todos disseram, pode divulgar, né? Então nós temos os missionários que estão em locais. Tem missionário que tem um local delicado, mas está disponível essa, né, de mandar a informação deles. Tem segurança. Mas tem segurança. Mas são coisas difíceis da gente ter às vezes, né? Então, nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, um caso de missionários no Haiti, né, que foram assassinados, né? Então, o casal, e teve mais um casal de americanos e mais um missionário haitiano. Então, não eram ligados à nossa igreja, mas eram missionários. Então a gente vê isso aí, essas dificuldades que há em campo, né? Então acho que a Mônica até comentou de um missionário que estava trabalhando num local de campo de refugiados. Então, na época que ele estava trabalhando no campo de refugiado, na Grécia, né? Acho que era na Grécia que ele estava trabalhando, eles tiveram todos os documentos dele queimados, porque tocaram fogo no container onde eles estavam hospedados, né? Então, por isso que ele teve que acabar fazendo um tratamento no estresse pós-traumático. Então, tudo isso daí, você vê, está perto da gente. Né? E questões assim, do cotidiano mais simples, sabe? Nós tivemos uma missionária, o sonho dela era que cantasse parabéns quando ela fizesse 50 anos. Né? De fazer uma live, né? Aí nós fizemos uma live com ela, e aí a gente cantou parabéns.
oramos com ela, a gente fez como ela tinha imaginado, mas surgiu assim, numa conversa, ela dizendo do desejo dela, né? E aí foi tão gostoso, a gente se conectou pela internet, e aí nós oramos com ela, cantamos um parabéns para ela. Então aqueles 50 anos, com certeza, vai ficar marcado, né? Então a gente, às vezes, com atitudes muito pequenas, né, engrandece tanto o coração do outro. É empatia isso. Sim. Tanto que o Paulo estava falando sobre a alegria que eles têm de servir, mas eles também têm os sentimentos mais dolorosos, digamos assim, né? O que você mais observa, assim, Mônica, dos sentimentos que eles têm, né, nas experiências vividas em missões? É estar sem um vínculo familiar, assim. Os familiares, o ID, você deixa tudo, né, e você vai. Mas você deixa ali também os seus pais vão envelhecendo. Então, os familiares, de uma maneira geral, você não acompanha mais como acompanharia antes, né? E você se foca em você e na sua família que você está construindo ali, naquele local. Então, existe sim essa dor da saudade, né? A dor do impedimento de não ir, ou o desejo de que alguém da família vá para lá para conhecer, olha, é aqui que eu estou trabalhando, venham ver, venham entender por que a gente saiu do Brasil, venham entender por quê, né? Por que é esse chamado que eles têm, né? Porque é uma resiliência muito grande, né? E somos muito humanos, né? E o sentimento está aflorando para todos nós. Os nossos missionários é a mesma coisa, né? E mesmo as questões de saúde sérias, assim, problemas cardíacos, problemas de desenvoltura física do missionário. Uhum. A gente tem que estar atento a isso. E graças a Deus, com a ideia que o Cleiton teve de unir todo esse grupo, né? Eu entendo que nós estamos muito próximos para cuidar. O nosso objetivo é estar para cuidar. Então, eu acho que os missionários começam a sentir assim, esse feto, sabe? Uhum. E quão importante assim, é a igreja se preocupar com as missões, não só através do ministério, mas quem está aqui se preocupar e tentar entender melhor como é que funciona o ministério, né? Quão importante é a igreja. Isso foi uma coisa que, no início desse grupo que foi reunido agora, foi colocado como proposta mesmo, sabe? Criar essa integração, porque a nossa igreja vem há muito tempo mantendo as missões, mas houve um distanciamento nessa fase de pandemia e as transformações que aconteceram. Então a ideia aqui agora justamente trazer o trabalho que começou com essas fotos que estão sendo trazidas. No plano está colocar um mapa mostrando onde estamos agindo, né? Enfim, trazer mais do cotidiano, aproximar mais a vida missionária da nossa congregação aqui, né? Para que as pessoas sintam essa integração. Isso é um propósito dessa gestão. As gestões anteriores que nós tivemos do Ministério de Missões sempre foram muito atuantes. E a igreja sempre foi uma igreja missionária. Com isso, inclusive o presbítero Jordão, que hoje está em Santa Catarina, ele sempre estava próximo e ele viajava muito. Sim. Ele sempre estava no campo com missionários e estava bem acompanhando, né? Depois, infelizmente, por uma questão aí da pandemia e tal, que não é justificativa, mas nos trouxe dificuldade de atuação. E agora nós estamos retornando com o Ministério de Missões com o objetivo realmente de trazer maiores informações à comunidade para que a comunidade sinta próximo do missionário também, né? E essa proximidade vai ocorrer naturalmente com os contatos. Nós temos muitos membros que às vezes ofertam diretamente aos missionários e tem contato com esses missionários. Então isso é muito importante. E isso que a gente quer estimular para que as pessoas, a membresia, vincule tudo isso dentro do Ministério de Missões, para que nós tenhamos também maiores informações do que a comunidade está presente também. Porque a gente acaba não tendo, às vezes, essa informação. Ótimo.
Bom, a gente já conversa. A gente tem aqui uma pergunta e um comentário. O JC Walk falou que tema maravilhoso, Deus abençoe os coordenadores, os missionários e as famílias que estão em campo. Amém. E a Laura falou, boa noite, queria saber como é feito a escolha dos locais que são enviados os missionários. Quem escolhe? Ah, tá. Bom, interessante. Quem poderia responder? Queria responder um pouquinho essa pergunta da seguinte maneira. No momento, nós não estamos escolhendo. Quem vai escolher isso aí vai ser através de muita oração. Né? É lógico que recentemente nós tivemos o ingresso de uma missionária com apoio, que ela já participava, o pai era missionário e ela faz tradução da Bíblia e faz gravação em áudio para poder levar o Evangelho às aldeias. Então, essa pessoa, essa missionária, ela já vinha fazendo trabalhos já constantemente, eles já estavam em oração, já tinha contato com a membresia da igreja e ela foi inserida. Né? Nós temos alguns candidatos que estão enviando projetos de campos de missões para que a gente possa avaliar, mas nós estamos ainda num momento de reestruturação. E além da reestruturação, nós temos que crescer financeiramente também o Ministério para que nós possamos ter o recurso para dar o apoio necessário. Né? Um dos objetivos que a gente vai pautar e estamos ainda delineando com a coordenação, com a Renata, que é de missão transcultural, é justamente a parte de nós estabelecermos alguns pontos, né, de missões que a gente queira realmente desenvolver. Né? E o que as agências missionárias têm tratado e têm falado são a povos não alcançados. Então, povos não alcançados é aquele local onde não se conhece Bíblia, não se ouviu falar de Jesus Cristo. Então, são lugares realmente remotos, difíceis e, às vezes, com muita dificuldade de se alcançar. Mas esse é o objetivo, um dos objetivos. Né? Agora, tudo isso ainda não está formatado ainda, tá? A gente está conhecendo mais as informações, tendo contato com agências missionárias, com pessoas que trabalham com missões, para que a gente possa propor alguns critérios e daí se colocarmos em oração e irmos para o desafio. Mas eu acho importante lembrar, Cleiton, que missão não é só em área remota. A missão acontece... Nós temos missão urbana. A missão, até onde a gente está, no nosso dentro de casa, na nossa escola, ou na rua, como o Amor que Comove faz com as pessoas em situação de rua. Qualquer pessoa com proposta de missão pode vir conversar, porque a missão pode acontecer aqui, no condomínio, no vizinho, na rua. Não precisamos pensar nos projetos assim extremos, né, que exigem grande sacrifício, renúncia. Não, é bom você ter lembrado, e isso nós temos a missão transcultural, e eu quero crer que talvez a pessoa que fez a pergunta, ela pudesse até esclarecer para nós, se ela foi nessa situação de envio a missionário em um campo distante, né, ou aqui. Agora nós temos a missão local, que é com o Diácono Belfort, que é o evangelismo, aonde nós já temos participado de algum evangelismo local no ano passado, esse ano, e agora estamos planejando, já agora inclusive na conferência da Inversos da Mocidade, que vai haver no dia 21, vai haver um evangelismo local aqui na região da igreja. Né? Então, nós temos o próprio Amor com Morte, que você lembrou, é um grande desafio que nós temos com pessoas em situação vulnerável de rua e dependências químicas. Né? Uhum. E agora, missionário, todos nós somos aonde quer que estejamos. Sim. Em relação aos missionários transculturais, né, a gente vê também que nem todos vão
servir da mesma forma, exatamente por isso, porque em alguns lugares eles vão ser perseguidos, em outros lugares será necessário fazer outro tipo de trabalho, né? E a gente vê, acho que essa pluralidade entre os nossos missionários aqui, né? Nas atividades que eles exercem, nas necessidades que eles têm, nas demandas que eles vão ter também em relação à igreja, né? Existe essa diferença. A gente vê alguns missionários que acabam usando estratégias, né? Acabam usando estratégias para poder trabalhar. Então, abre uma empresa, abre um negócio, abre um café, né? Então, para poder atingir pessoas, né? Ali porque muitas vezes eles não podem dizer, eu sou missionário. Na região dele não dá para falar isso, mas ele pode atingir de outras formas, né? Então, como um café, como dando aula de inglês. Eu lembro do Mário Freitas, que foi pastor aqui na nossa igreja e foi missionário nosso. O Mário era uma figura até engraçada de ver. O Mário era bem avantajado de tamanho e ele foi o precursor da Mais, né? Ele começou com a Mais. E o Mário fez missões na China. Então ele já se destacava por si só, pela figura dele, né? E ele foi fazer missões na China, num lugar que era complicadíssimo. Ele foi dar aula de inglês, né? E como eu lembro que uma vez ele estava comentando que ele começou a dar aula, e uma das vezes que ele foi dar aula, a pessoa, sem ele saber, a pessoa aceitou, e quando ele foi descobrir, era um filho de um oficial da polícia secreta. Aí ele se viu em palpos de aranha, porque na semana seguinte tinha um monte de gente que o cara trouxe para a programação, e tudo eram pequenos núcleos, né? Você não podia trabalhar com grande núcleo. Então todo esse trabalho você tem que trabalhar, né? É delicado você mexer, né? Mas é interessante, você tem que ter estratégias para poder fazer esse trabalho. Ótimo. Dudu, como é que estão os comentários por aí? Tem bastante gente entrando e saindo, então bem-vindo a todo mundo. A gente tem uma pergunta muito interessante aqui, que até eu queria saber, mas antes eu vou falar um comentário aqui do José Carlos, que ele falou: é visível o empenho da tua equipe com a divulgação dos diversos missionários assistidos pela igreja. Postagens quase diárias informando os trabalhos missionários. Então aqui é um agradecimento pelo visto, reconhecimento do trabalho de cada um. O Paulo Silva, que foi do Facebook, ele falou assim: como a IPC mantém os missionários somente com as ofertas missionárias ou usa uma parte dos dízimos? Como que eles se mantêm? Como que a nossa igreja mantém esses missionários? Eles usam uma parte do dízimo? Como que é? O Paulo Silva lá de Piuí. A igreja tem um orçamento anual, né? E dentro desse orçamento anual, o Ministério de Missões está lá. Bom, nós assumimos compromissos de assistir X missionários. Então, hoje nós temos 21 missionários, 22, né? 22 missionários que nós fazemos oferta mensalmente e sagrada. Se entrou valor para missões, não entrou valor para missões, a igreja honra o valor. Então, para que nós possamos crescer, nós precisamos aumentar o volume de ofertas. Agora, nós vamos estar sempre propondo esse orçamento junto ao conselho da igreja, e com isso, os dízimos e ofertas da igreja é para cobrir todo o orçamento, quer dizer, toda a estrutura, inclusive o Ministério de Missões. Ótimo. Bom, antes da gente passar aí para a parte final da transmissão, a gente vai assistir ao vídeo do churrasco da CP, olha só. Já vai chegar o vídeo da CP.
Dudu, então, tem mais um recado por aí? Temos do Gladson Lucas, falando assim, muito orgulho desse time de irmãos dedicados. Tem muita pessoa aqui no chat que realmente é interessada nesse assunto, agradecido por vocês estarem aqui. Um missionário nosso lá na Espanha, o Gladson. Olha só, que bacana. Bom, Mônica, vou pedir então para você fazer uma oração pelo ministério, também pela igreja, por favor, antes da gente encerrar. Então vamos orar. Deus, muito obrigada, porque em todo o tempo o Senhor nos convoca a estarmos te servindo de várias maneiras, Pai. Que nós possamos missionar, Senhor Deus, aonde quer que a gente vá. Que a gente possa ter esse olhar especial de amor pelos nossos missionários, tantos outros que estão ao redor do mundo, trazendo, Senhor Deus, à vista das pessoas o grande cuidado do amor de Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, pelo diálogo de fé, pelas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, trabalhando, por todas as questões que vivenciamos juntos. Nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor possa nos dar estratégia, possa nos dar criatividade para com o cuidado com os nossos missionários. Amém. Obrigada, Senhor, por nos escolher para essa missão. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, passando os recados finais aí, de agradecimento, também de incentivo às pessoas participarem, vou passar para cada um dar uma palavrinha final, pode ser? Bem, repetindo, né, as palavras da oração da Mônica, eu agradeço pela oportunidade de servir aqui. Eu costumo dizer que nas minhas orações eu peço que Deus me use. E aí quando aparecem convites, eu não digo não. Eu aceito, o Cleiton me convidou, eu não sei nada de missão, mas estou disposto a aprender e peço que Deus me capacite para fazer o que Ele pretende. E agradeço pela colaboração de todos e peço que Deus abençoe todos os nossos missionários e que possamos juntos ser a palavra que Deus quer transmitir. Amém. Cleiton. Agradecer a Deus, primeiramente, né, por todo esse trabalho que tem trazido à nossa igreja, tem desafiado. Agradecer à equipe, agradecer àqueles que têm se colocado à disposição. Agradecer toda a membresia da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, que tem sempre se colocado diante dos desafios que nós temos trazido e que nós possamos juntos marchar no ID de Jesus. Venham conhecer o ministério, dúvidas venham conversar, venham esclarecer e tudo aquilo que a gente não souber esclarecer, nós vamos buscar a resposta para que juntos caminhemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Então, agradecer a Deus, primeiramente, né, nos colocando à disposição sempre, né, a Deus para fazer o trabalho, né, junto com os missionários. Agradecer a própria equipe, né, porque é tão bacana a gente ver uma sinergia, né, na equipe, ter esse trabalho gostoso e todos se dando bem aqui. Pedir uma bênção especial sobre os próprios missionários, né, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho de dedicação, um trabalho muito valoroso, um trabalho que faz diferença na vida de quem está ouvindo a mensagem lá, né? Então a gente fica assim impactado muitas vezes com as mensagens que eles mandam, com a coragem que eles têm às vezes de enfrentar certas situações que eu pego e falo assim, eu não teria essa coragem toda não de enfrentar. Então que Deus esteja suportando, né, a eles e dando coragem, dando saúde, dando os recursos para que eles possam estar à frente, né, sendo os nossos pontos de lança lá na frente, no campo, e que estejam sempre protegidos e abençoados por Deus. Né? Amém. Mônica. Então, eu estou ouvindo eles falarem e estou aqui pensando assim, pois Deus nos escolheu, né, para estarmos acompanhando os missionários, tendo ideias de como trabalhar com eles. E qualquer pessoa pode ser voluntário, qualquer pessoa pode fazer escolha por trabalhar na igreja, né? Trabalhar com a igreja para o Senhor, né? Então é uma experiência muito rica mesmo.
né? Você pode ficar sentado no banco da igreja? Pode, é uma escolha, né? Mas se você escolher o desafio do ir, então vai ter muito serviço para você aqui. Então eu creio que a gente tem esse olhar de servir voluntariamente, né? E o mais importante é isso. Eu sei que Deus se agrada disso. Amém. Cleiton, tem mais um recado? Só lembrando que em outubro teremos a conferência missionária, né? Já estamos iniciando todo o planejamento dessa conferência para que a igreja possa estar junto conosco mais uma vez. Ótimo. Obrigada, então, por essa conversa tão enriquecedora. Agradeço também ao pessoal dos bastidores. Dudu, tem mais um recadinho antes da gente finalizar. A gente tem 3 agradecimentos e 3 mensagens boas. A Lara disse, programa muito especial, Deus abençoe a todos. Zuma Teixeira disse, são os valentes do Senhor, que Deus os abençoe. E o José Carlos, de novo, disse, parabéns a Mariana pela condução do programa de hoje. Obrigada. O tio meu tio é... Coruja, né? A família Coruja. Então eu agradeço a todos, agradeço especialmente aos nossos missionários também, né? Que estão lá nos representando ao Senhor em todos os cantos do mundo. Agradeço a audiência de todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima. O programa vai estar gravado, tá? Isso, o programa vai estar gravado para garantir dessa vez. Até a próxima, fiquem com Deus. Amém. Cristo